Olá, ouvinte, saudações do crente docente, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Está no ar o nosso Seedcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Victor Ois e estamos estudando a revista que tem por tema a supremacia das escrituras, da CPAD. A nossa aula de hoje é sobre a lição número 6 e o seu título é A Bíblia como um guia para a vida. Nesse momento eu lhe convido, lhe peço por favor que você divulgue o trabalho realizado pelo crente docente, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like, ativando o sininho de notificação e assim você vai ficar por dentro de tudo que nós postarmos aqui. Agradeço a Deus também por essa oportunidade, a todo o time do crente docente e ao meu irmão professor Edivanei pela confiança. A Deus a glória. Deus vos abençoe poderosamente. Partindo para a introdução da nossa lição, meus irmãos, hoje, basicamente, estava eu pensando que todos os produtos que adquirimos, eles vêm acompanhados de seu manual, para uso correto da nossa parte. E isso tem o objetivo de garantir que nós venhamos a aproveitar o seu máximo potencial. Em analogia com a palavra de Deus, podemos ver a Bíblia, enxergar a Bíblia como o manual do cristão estabelecido por Deus, para que nós, os seus filhos, possamos ter uma vida plena nessa terra, segundo o seu querer, com o objetivo de nos preparar para que naquele dia, grande dia, quando a igreja for arrebatada, possamos estar com Cristo na eternidade. A Bíblia, ela possui tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que glorifique a Deus. Nela, nós teremos dados históricos que vão desde a criação do mundo até a instituição da igreja. Temos promessas da parte de Deus, temos seus mandamentos, conselhos e orientações diversas para todas as áreas da vida do ser humano, etc. Mas, sobretudo, seu tema central é apresentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O modelo cristão, obviamente, peço perdão pela redundância, mas preciso dizer para enfatizar, o modelo do cristão é Cristo. Sempre será Jesus. E os seus passos estão registrados nas Sagradas Escrituras. Ele é o nosso maior exemplo e o nosso maior modelo. Precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus, ele é o Verbo encarnado, é o que vai dizer João 1,14. Obedecer a Jesus é obedecer à palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 23, o Senhor Jesus ele vai dizer que se alguém o ama, guardará a sua palavra. Mais à frente, a seus discípulos, em João 15,14, Jesus vai dizer que a condição para ser seu amigo é fazer aquilo que ele manda. Meus irmãos, se somos seguidores de Cristo, seremos obedientes ao que ele diz através da sua palavra. O público que ouvia ao que Jesus dizia se dividia, de uma forma geral, em duas classes de pessoas. Os que ouviam e praticavam e os que ouviam, mas não praticavam. Ainda hoje é assim. Quando pensamos na Bíblia como um guia para a vida, nós entendemos que não basta apenas ser ouvinte ou leitor da palavra de Deus, mas sim um praticante. Uma definição de obediência pode ser uma execução ou prática daquilo que se escuta ou do comando que se compreende. Nos sujeitarmos ao que está escrito na Bíblia é algo obrigatório para que ela venha guiar os nossos caminhos. E a compreensão das Sagradas Escrituras, ela é o ponto de partida para que a mesma ela seja guia para as nossas vidas. A Bíblia, como alguns dizem ou pensam ignorantemente, não é um conjunto de meras palavras escritas por homens aleatórios ao longo da história, Não. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação única e infalível, divinamente inspirada, como diz a lição, com o propósito de corrigir, ensinar, doutrinar e instruir em justiça o homem de Deus, para que esse se torne completo e apto para toda boa obra, como está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus ela é definida também como um alicerce para que o cristão e aquele que a pratica seja comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha ela vai apontar para Cristo,
É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ter uma vida fundamentada sobre Cristo é estar comprometido com a sua palavra. O salmista em Salmo 119, versículo 105, um versículo muito conhecido, vai dizer que a palavra de Deus é luz para o caminho. Isso aponta também para Cristo, pois ele mesmo vai definir, ou se definir, não é? Como a luz do mundo, lá em João, capítulo 8, versículo 12. Luz que não apenas ilumina, mas que dá a vida. Quem vive a palavra de Deus anda como filho da luz, Efésios 5:8. Quem permanece na luz, que é Cristo, não viverá sob o risco das trevas do pecado, 1 João 3:6. A Bíblia ela também é caracterizada como imutável. Ela foi inspirada tão somente pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21, né? E o Senhor Jesus ele também vai enfatizar que céus e terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Marcos 13:31. O Senhor ele garante que toda a palavra de Deus se cumprirá nos mínimos detalhes. Mateus 5:18. Todo o seu propósito será concluído. Ela não vai voltar para Deus vazia, isso é, sem cumprir aquilo que o Senhor deu a ordem para que fosse cumprido. É o que está lá em Isaías 55:11. Mas antes de praticarmos, meus irmãos, a palavra de Deus, praticarmos o que a Bíblia diz, é necessário que venhamos investir tempo meditando nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de absorver o seu conhecimento. Afinal de contas, como é que nós iremos praticar o que a Bíblia diz se nós não nos aplicarmos em ouvir ou ler o que ela nos transmite, o que ela nos ensina? Salmo 1, versículo 2, diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na primeira parte do versículo, vemos que o salmista não estabelece de imediato um compromisso baseado na cobrança, na obrigação, mas sim por prazer. Não é um ato imposto que vem aparecer como um jugo. Não, o prazer na lei do Senhor vem antes mesmo do que a meditação, pois meditar sem ter prazer é simplesmente um ato mecânico, automático, sem graça. Prazer aqui aponta para a espontaneidade da nossa atitude de meditar na palavra de Deus. Já na segunda parte do texto, temos o salmista se referindo à meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Meditação é muito mais do que uma simples leitura. Meditar é estudar, pensar sobre o texto, ponderar, isso é analisar detalhe por detalhe, é absorver e compreender o que ele, aquele conjunto de palavras que está ali na nossa frente, o que esse conjunto de palavras está expressando para nós. A expressão no texto de dia e de noite vai se referir a um ato contínuo. O ciclo do dia e o ciclo da noite, é algo que sempre se reinicia, dia, noite, noite e dia. Assim deve ser a nossa meditação, de maneira constante e contínua, ininterrupta. O próprio Deus ele vai recomendar, um texto que você também certamente conhece muito bem, ali em Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, que Josué medite no livro da lei de dia e de noite, dizendo que, ao cumprir o que está escrito, Josué ele vai ter prosperidade em seu caminho e será conduzido de maneira prudente. Meus irmãos, se desejamos ter a palavra de Deus como guia, devemos investir tempo, como disse, meditando nela. Separe um tempo da semana para estudar a palavra de Deus com um pouco mais de dedicação, com um pouco mais de intensidade. Esteja nos cultos de ensino, como o culto da palavra, EBD, o grupo de estudo na igreja que você está. Se comprometa com a Bíblia. Vitor, eu tenho muita dificuldade, não entendo o texto, eu acho muito complexo. Irmão, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo que, como vimos, é autor da palavra de Deus, ele está presente, habitando em nós. Nós que entregamos as nossas vidas a ele. Nós somos o templo dele, como está escrito ali em 1 Coríntios 3,17, ele habita em nós. Com isso, nós somos classificados como homens espirituais, que têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 15 e 16. A mente de Cristo é revelada a nós pelo Espírito Santo. Sempre por ele e apenas por ele. Ele se revela a nós quando nós decidimos meditar na palavra de Deus.
também aqueles, não é, que o Senhor separou para o ministério de mestre. Existem homens e mulheres de Deus que são vocacionados ou foram vocacionados por Ele para ensinar a sua igreja acerca da sua palavra. O Espírito Santo é o principal, mas nós podemos recorrer sempre a esses mestres, a professores, a pessoas ali que têm um conhecimento profundo na palavra de Deus, que, embora não saibam de tudo, mas sabem uma parte considerável do texto, são aptos para nos ensinar. Nós podemos consultar essas pessoas buscando conhecimento, o seu pastor, um professor, ou até um irmão que tenha experiência na palavra e com a palavra. Mas é aquilo, meditar na palavra de Deus vai requerer disciplina. A palavra de Deus, por si só, ela é poderosa, como vimos em Isaías 55:11. Né? Mas ela, quem decide se aplicar ou não a ela, né, esse poder pertence a nós. Esse poder da palavra de Deus, quem decide acessar seremos nós. Perceba como uma coisa se conecta à outra. Se quero ter a Bíblia como um guia para a minha vida, preciso me submeter à palavra de Deus. Me submeter à palavra significa obedecer a Cristo. Obediência a Cristo é um requisito para se ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento irá requerer de nós constante disciplina. Disciplina é com a gente, irmão. Não tem conversa, como diz o meu pastor. Somos nós que decidimos. Deus, ele está sempre disponível para nós. Mas somos nós que nos achegamos a Ele, primeiramente. Você conhece o texto? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele chegar a nós é uma consequência de nos achegarmos a Ele. Tiago 4, versículo 8. Um dos grandes problemas da geração atual é a má administração do tempo. Isso se dá por conta de vários fatores, como o excesso de tarefas que temos no nosso dia a dia, né? E o nosso estilo de vida imediatista que foi desenvolvido hoje por conta das tecnologias de alto nível de velocidade de entrega, fast food, na internet super veloz, etc. Queremos tudo pronto, o quanto antes. Se algo demanda muito tempo, demora para se concretizar, as pessoas elas começam a perder o interesse naquilo. E isso também acaba afetando muitos cristãos, porque eles acabam não conseguindo ser contínuos ou constantes em conhecer a Deus. Oséias 6,3, texto clássico, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, milagres eles são instantâneos, mas conhecer a Deus é um processo contínuo. Muitos vêm atrás de milagres, muitos. Mas o número de pessoas que buscam o verdadeiro relacionamento com Deus através da sua palavra, infelizmente, é menor. E já era assim no tempo de Cristo. Que a sede pelo conhecimento, meu irmão, proporcionado pela palavra de Deus, seja sempre intensa e constante em nossos corações. Não é o diabo que pode destruir o povo de Deus, mas é a falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Satanás, ele opera na ignorância. Ele omite a verdade e deturpa a palavra de Deus. O crente que não tem compromisso com a palavra de Deus é alguém vulnerável ao inimigo. É uma presa fácil. Lembre-se de Jesus, que combateu o diabo durante a tentação no deserto, lá em Lucas 4. Através de quê? Através da palavra de Deus aplicada da maneira correta. Satanás ele vinha com um dizer de maneira deturpada, deturpando o texto bíblico, e Jesus vinha e aplicava o texto da maneira correta, rebatia com o texto aplicado da maneira correta. O crente que tem seu compromisso com a Bíblia é o cristão que teme ao Senhor. E se esse cristão ele teme a Deus, significa que ele se aparta do mal, e por isso é alguém inteligente. É o que vai dizer lá, Jó capítulo 28, versículo 28. Esse crente, ele segue a recomendação do salmista, lá em Salmo 119, versículos 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não peque, para que eu não venha pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, os teus mandamentos.
Se temo a Deus, logo obedeço a sua palavra e vivo livre do pecado. E é a partir desse momento que me leva a cumprir o que a Bíblia diz, influenciando o meu estilo de vida. Eu começo a me tornar um crente sábio, pois o temor é o princípio da sabedoria. A gente vai encontrar isso 3 vezes, e para estar na Bíblia pelo menos 3 vezes, não é algo em vão. Provérbios 9, versículo 10, Provérbios 1, versículo 7, e Salmo 111, versículo 10. Ao menos 3 vezes a palavra de Deus nos orienta a isso, que é o princípio da sabedoria, é o temor. Então a gente deve considerar sempre. E a sabedoria, ela pode ter entre os seus significados o seguinte: ter habilidade ou ter experiência. Ter habilidade é algo, é o produto da prática ao longo do tempo. Você está praticando aquilo ali, você já está habituado a fazer aquilo ali, e naturalmente você desenvolve a prática, a habilidade naquilo. E isso vai resultar em quê? Na experiência. Se eu tenho experiência, é porque eu tenho habilidade em algo que eu já pratico de maneira contínua. A sabedoria do cristão, trazendo isso para nós, é o resultado do conhecimento da palavra de Deus, aplicado ao longo do tempo. É a experiência que o crente acumula conforme ele vai cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Ter conhecimento sem praticá-lo não significa ser sábio. É como ter um bem que nós não utilizamos. É como ter um carro que você não dirige, uma casa que você não usa. Entende? É em vão. Provérbios 3, versículo 7 vai dizer o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Perceba que há 2 ações no texto: temer ao Senhor e se apartar do mal. Ou seja, praticar o conhecimento, como já foi falado anteriormente. Por isso, meu irmão, de nada adianta ter uma vasta biblioteca com as maiores obras teológicas do mundo, ou ter 1000 versículos decorados na mente, mas apesar de todo esse conhecimento, nós não aplicamos nada disso no nosso dia a dia. Deus, ele requer de nós que nós venhamos praticar isso. O Senhor é a fonte da sabedoria. Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Em Provérbios 2,6, temos o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria nesses 2 versículos aqui diz respeito à interpretação dos textos, né? A sabedoria aqui diz respeito ao seguinte: ao conhecimento correto da palavra de Deus, para que possamos aplicar de maneira certa e assim sermos sábios. É interpretar o texto que nós lemos, entender da maneira que o Senhor Ele quer que nós entendamos. Sem o entendimento correto da palavra de Deus, não é possível alcançar a sabedoria. Provérbios 17,16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? É importante também dizer que o nosso Deus, ele fundou a terra em que vivemos com sabedoria. Provérbios 3,19. A sabedoria dos santos, né, ela provém da parte de Deus. Efésios 1, versículos 8 e 9. Aquele que vive de acordo com o preceito estabelecido na palavra de Deus, ele é considerado sábio. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. A sabedoria que Deus usou para criar a terra é a mesma que ele deu aos apóstolos para edificar a igreja. E tal sabedoria está disponível para nós hoje. Provérbios 8,17, né? A própria sabedoria ela vai dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Buscar na madrugada significa uma busca sacrificial, pois aquele que busca, meu irmão, na madrugada, sabedoria na madrugada, o que ele vai fazer? Ora, se eu estou buscando sabedoria na madrugada, eu vou abrir mão do meu sono. Isso significa que nós devemos fazer um esforço, sempre, para alcançarmos a sabedoria de Deus. Dentre os benefícios da sabedoria, nós podemos dizer que o crente sábio, ele acumula conhecimento. Provérbios 10, 14.
e ganha almas para Deus, Provérbios 11:30. E também se torna próspero, aquilo que ele faz prospera, Provérbios 19:8. E também tem o domínio próprio, não dando lugar à ira, Provérbios 29:11. Porém, um benefício que eu vou destacar aqui, que não está necessariamente na lição, porém se encaixa perfeitamente, é um benefício da sabedoria, é a autoridade. Peço a sua atenção nesse momento um pouco mais. Mateus 7, versículo 28 e 29, o texto diz que Jesus, ao concluir o Sermão da Montanha, teve a sua doutrina admirada pela multidão. Por quê? Aí ele vai dizer o texto. Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Vimos anteriormente que a sabedoria é praticar aquilo que aprendemos através da palavra de Deus. Cristo praticava todo o conhecimento da palavra de Deus que ensinava. Podemos dizer que ele pregava aquilo que vivia e vivia aquilo que ele pregava. Ao contrário dos escribas que cobravam o povo regras que nem mesmo eles praticavam. Por isso eles foram chamados de hipócritas por Jesus lá em Mateus 23:13. Eles falavam bonito, se vestiam bem, né, andavam arrumadinhos, mas não passavam de sepulcros caiados. Isso é, bonitos por fora, mas podres por dentro. Quando temos o compromisso, meus irmãos, com a palavra de Deus, sendo sábios à luz da Bíblia, temos autoridade de ministrar outras pessoas para que elas também decidam ter a Bíblia como um guia para as suas vidas. Porque elas irão atentar muito mais à nossa conduta, às nossas atitudes, do que as palavras que nós proferimos. Nós somos a carta de Cristo, 2 Coríntios 3:3, exposta ao mundo. Influenciamos pessoas ao nosso redor. Temos a responsabilidade de viver genuinamente a palavra de Deus. Quando somos sábios à luz da Bíblia, temos autoridade diante dos que nos veem e ouvem, e o diabo ele não vai ter do que nos acusar. Uma característica do crente que é sábio é a vida em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vale mencionar que a prostituição aqui, né, quando traduzimos, aqui não se refere apenas aos pecados sexuais, mas também a qualquer tipo de impureza que venha contaminar o coração do homem e, consequentemente, afastá-lo dos caminhos do Senhor. O crente sábio, ele tem a consciência que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Uma vida de santificação é uma vida de renúncia a tudo aquilo que pode nos desviar dos caminhos do Senhor. Eu disse na introdução que nosso modelo é Cristo. E quando pensamos em Jesus, Jesus teve uma vida de renúncias. Ele não veio para cumprir a sua vontade, mas a do Pai. João 6,38. Se desejamos seguir a Cristo, devemos negar a nós mesmos. Lucas 9,23. O Evangelho também requer de nós renúncias ao longo da nossa caminhada, meu irmão. As pessoas elas vão nos olhar e nos julgar por termos escolhido a Bíblia como um guia para a nossa vida, mas o nosso foco deve estar sempre em cumprir o que Deus quer de nós. O ímpio, ele enxerga a Bíblia, né, a maioria das pessoas, né, que não são convertidas, que eu conheço, elas enxergam a Bíblia como um livro que contém apenas proibições. Você não pode isso, você não pode aquilo, né? Coisas que tornam a Bíblia um livro chato e, consequentemente, tornam a vida da pessoa chata. Eles dizem sem liberdade, entre aspas. O ímpio ele pensa assim porque a sua mente, a mente dele, está voltada apenas para o hoje, porque é imediato, as recompensas instantâneas dos prazeres carnais. Instantâneas e momentâneas, vale dizer. Mas a palavra de Deus, ela nos traz, ou nos faz pensar na eternidade. Ela nos apresenta as consequências futuras das nossas escolhas, das nossas ações no presente. Ou seja, ela traz confronto ao que nós fazemos hoje. As escrituras sagradas nos ensinam a abrir mão dos prazeres momentâneos, né, por um certo tempo, para que um dia nós possamos desfrutar dos prazeres eternos proporcionados pela presença do Senhor quando nós formos morar com Ele no céu. A Bíblia não tem por objetivo de ser uma dura correção, algo ditatorial, recheada de proibição, não. O salmista, em Salmo 119, versículo 103,
ele vai dizer que as palavras de Deus são como um mel, ou seja, elas nos proporcionam uma vida agradável e prazerosa. O crente sábio, ele tem compromisso com a Bíblia independentemente da situação que ele esteja vivendo. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim. Isso aqui também vale mencionar. Embora nesse mundo, o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, e temos de fato, né? E as aflições sejam didáticas, nós não precisamos depender de problemas para nos voltarmos à palavra de Deus, irmãos. Assim como aconteceu com o salmista lá em Salmo 119, versículo 71. Ele vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele relata que aprendeu as leis do Senhor, após passar pela aflição. A gente não precisa, aquele crente que depende de prova o tempo inteiro para se voltar para a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para ter uma vida que agrade a Deus, para ter uma vida sujeita ali à palavra de Deus, uma vida sábia, sabe? Se encher da sabedoria de Deus. Ele depende de ser atacado, passar por provação, não. O crente que é sábio, ele também passa por provações. Mas antes de passar pela provação, ele já tem consigo o hábito, não é, a prática de se voltar à palavra de Deus. Além da sabedoria, outra característica que se desenvolve em um cristão, que tem a Bíblia como um guia para a vida, é a prudência. A nossa lição, ela descreve a prudência como a virtude que evita ações temerárias, isso é, ações arriscadas, perigosas. O prudente é aquele que age com cautela, com bom senso, sabendo discernir e fazer a escolha certa. Paulo diz em Efésios 1, 18 e 19 que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, sendo a sabedoria para compreender a verdade, que é a palavra de Deus, e a prudência para agirmos corretamente, evitando que nós viemos nos desviar do caminho correto, que Deus requer de nós. Sabedoria e prudência se relacionam diretamente entre si, como diz Provérbios, no capítulo 8, versículo 12, Provérbios 8, 12. Sabedoria e prudência se relacionam entre si. O Senhor Jesus, enquanto orientava seus discípulos, disse em Mateus 10, capítulo 10, versículo 16, para que eles fossem prudentes como as serpentes. A serpente, né, não sei se você já viu esses programas como Animal Planet, National Geographic, né? Eu gosto muito desse tipo de canal que agrega muito, até mesmo para aplicar na palavra de Deus. E eu vi que a serpente, ela é um animal, se você observar bem, que sabe discernir o ambiente que se encontra, se utilizando a sua língua. Né? Ela coloca a língua para fora e aquela língua absorve informações da atmosfera em seu redor. E ali ela vai analisar uma possível presa, ela vai estudar, vamos dizer assim, uma possibilidade de atacar aquela presa ou não. Tem serpentes que possuem até mesmo um tipo de visão térmica, que elas conseguem identificar o calor, não é, do corpo do animal, da presa delas. E a partir dessas informações ela vai pensar o seguinte, vou atacar ou não vou atacar, corro risco e vale a pena, ou corro risco, não vale a pena. Ela também pode se camuflar de possíveis predadores. Ela usa isso tanto para caçar quanto para se esconder de uma ameaça. O crente que é prudente, trazendo essa aplicação da serpente para nós aqui, o crente que ele é prudente, ele tem discernimento espiritual. É o que está lá em 1 Coríntios 2,15, que já falamos anteriormente. E o crente que é prudente, ele tem um domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. O prudente, ele deve saber controlar o membro mais mortal do seu corpo, que é a língua. Tiago 3, versículos 6 ao 10, diz as características de uma língua desgovernada. Ela é inflamada pelo inferno, ela é cheia de peçonha mortal. Né? Tal língua profere tanto a bênção como a maldição. Glorifica a Deus ao mesmo tempo que amaldiçoa o próximo. Ou seja, é um membro que pode se tornar totalmente instável e perigoso. Provérbios 10, 19 diz que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Controlar a língua, meu irmão, é característica do prudente.
Devemos lembrar que Jesus disse que seremos julgados por nossas palavras, Mateus capítulo 12, versículo 36. Devemos sempre tomar cuidado com o que dizemos e sobre quem falamos. O Senhor ele está nos contemplando, ele está tomando registro de cada palavra que dizemos. O crente prudente, ele não se expõe a perigos desnecessários. Vamos nos lembrar de um episódio de Cristo, né? Ali em João capítulo 8, versículo 59, que após discursar sobre a sua missão dentro do templo, ele precisou se ocultar e sair do ambiente que estava. Por quê? Porque os escribas e os fariseus pegaram em pedras para atirarem no Senhor. Não foi uma atitude covarde, mas de prudente. O covarde é aquele que nunca ousa arriscar, mas o prudente ele é aquele que sabe a hora certa de se arriscar ou não, como vimos a serpente. Dentre outros benefícios também que podemos citar de sermos prudentes, temos o autocontrole, né, para não revidarmos ofensas, Provérbios 1, versículos 1 ao 6. Temos a humildade para não exibir o conhecimento, para não parecer soberbo, né, pois o prudente ele não quer atrair glória para si, ele quer apenas glorificar a Deus, está ali em Provérbios 12, 23. A correta tomada de decisões, está ali em Provérbios 13, 16. O pensar antes de agir, para não ser influenciado, Provérbios 14, 15. O alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14, 35. A sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15, 5. O prudente, ele não se rebela quando é corrigido. Ele aceita a correção e aplica aquilo de uma maneira que ele vai entender, não, eu errei. O prudente ele não é perfeito, ele erra também, mas quando ele é corrigido, ele, não, peraí, eu errei nesse ponto aqui, então vamos melhorar aqui, vamos aplicar ali, e glória a Deus. Né? E também desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, evitando assim um possível dano, ou reduzindo o dano. Provérbios 22, 3. O prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, e ele é reto, ele cumpre as suas responsabilidades com fidelidade. Ele não é negligente com as suas tarefas e mantém a sua vida espiritual sempre bem cuidada. A Bíblia, meus irmãos, ela nos exorta em Efésios 5,15 a vivermos prudentemente. E já aqui, concluindo tudo que vimos aqui, o estilo de vida proposto pela Bíblia, ele requer disciplina. Os frutos dos que decidem obedecer à palavra de Deus são diversos. A certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus e o agradamos, isso é o que deve bastar para alegar os nossos corações, independentemente das bênçãos que nós iremos receber. Estou agradando a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou cumprindo o que diz a palavra de Deus, tendo a Bíblia como o guia para a minha vida. Então, glória a Deus, estou fazendo a minha parte, o que vier além disso é lucro. Vimos aqui nessas breves palavras que para termos uma vida guiada pela Bíblia, isso vai requerer de nós o compromisso de conhecer e entender a palavra de Deus. A partir desse momento, ou desse ponto, o conhecimento das Sagradas Escrituras, quando ele é aplicado de maneira correta, ele vai se tornar em sabedoria. E o crente sábio, ele deve agir de maneira correta, não se precipitando, e estando sempre sujeito à palavra de Deus. E isso vai nos caracterizar como alguém que é prudente. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, onde muitas doutrinas do inferno têm surgido. E Paulo já previu isso, alertando ali a Timóteo, pelo menos 3 vezes, na primeira carta que ele enviou a Timóteo, que doutrinas do inferno se levantariam com a intenção de deturpar a palavra de Deus, e tem levado muitos a terem um estilo de vida contrário ao que a Bíblia diz. Eu, particularmente, gosto muito do texto de 1 Coríntios 11, 19, um texto que fala muito comigo e me motiva, me estimula muito nesses tempos. O texto vai dizer o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo estava ali não elogiando o fato de ter heresias, não, longe disso. Paulo estava ali dizendo o seguinte: tem heresia, mas aproveita esse cenário para vocês que são sinceros se manifestarem. E esse é o tempo, meu irmão, de mostrarmos que vale a pena
ter a Bíblia como guia para nossas vidas, seguindo corretamente o plano que Deus traçou para nós. Os hereges e deturpadores da palavra de Deus devem servir de motivação para que nós, que honramos a palavra de Deus, nós que vivemos genuinamente de acordo com ela, nós possamos nos revelar, nos manifestar nesses tempos. E assim teremos a autoridade de animar outros, dizendo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só que convicção. E essa convicção é só quem tem a Bíblia como um guia para a sua vida, só quem tem a palavra de Deus como guia para o seu caminhar pode afirmar isso. Não tenha medo, meu irmão, de viver segundo a palavra de Deus. Não tenha vergonha da Bíblia. Saiba que Deus ele vai honrar você e você será um instrumento poderoso nas mãos dele nesse tempo. Deus te abençoe poderosamente, que através dessa breve lição você tenha sido edificado ainda mais na palavra de Deus, tenha mais sede pela palavra de Deus. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte que nos acompanhou em mais uma aula. Eu lhe convido a seguir a página do Crente Docente no Instagram, @Crente Docente, ou a nos seguir também lá no Facebook pelo endereço facebook.com/Crente Docente. Ative as suas notificações, aí para você receber os nossos avisos de todo o material que postamos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus, amém. Um abraço, Deus lhe abençoe.